Meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho e olho o teto e vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo, minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana, este morcego, por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. O Morcego, de Augusto dos Anjos, para você que está cursando a terceira série do ensino médio e vai fazer a prova da terceira etapa do PAS-UNB. Atenção para esta aula. Vou fazer uma análise das características temáticas e formais da obra singular desse grande autor que é Augusto dos Anjos. Vou relacionar o contexto histórico e o contexto literário. Então, cai pra dentro! O poema O Morcego foi publicado no livro Eu, em 1912. Nessa época, o Brasil era governado pelo presidente Hermes da Fonseca, um governo com muitos conflitos, como, por exemplo, a Revolta da Chibata, em 1910. Posteriormente, estado de sítio, marinheiros mortos, presos. Era o momento histórico chamado de República do Café com Leite. Nas primeiras décadas do século XX, com a chegada da usina do açúcar, os engenhos começam a se tornar obsoletos. As famílias donas de engenho começam a ter dificuldades e começam a hipotecar seus engenhos. Esse processo já se inicia lá no século XIX, como, por exemplo, a família do poeta Augusto dos Anjos, quando ele tinha 8 anos de idade, em 1892, hipotecou os 2 engenhos da família, inclusive o engenho Pau d'Arco, onde ele nasceu. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, mais conhecido como Augusto dos Anjos, nasceu no engenho Pau d'Arco, hoje pertencente ao município de Sapé, no estado da Paraíba. Começou seus estudos com seu próprio pai e depois estudou no Liceu Paraibano. Aos 7 anos de idade, escreveu seus primeiros versos, mas, infelizmente, o menino Augusto viu a miséria como consequência do desmoronamento do seu mundo pré-industrial. Como eu já disse aqui, aos 8 anos ele viu a família hipotecar os 2 engenhos. Aos 21 anos ele perdeu o pai. 2 anos depois ele perdeu o tio que ele mais gostava. Aos 26 anos a mãe vendeu o engenho Pau d'Arco e todos foram morar na cidade. Augusto dos Anjos, quando viu a decadência dos engenhos, percebeu a fome e a falta de emprego do caboclo e do escravo. O mundo ao seu redor parecia estar ruindo. Na universidade, onde se formou aos 23 anos, teve contato com o cientificismo que dominou a escola de Recife a partir de Tobias Barreto. Das concepções materialistas de Spencer e Hecker, ele concluiu que a morte é um processo natural, é um fenômeno natural. Também a influência de Schopenhauer, filósofo que defende que o destino do homem é o sofrimento e somente a arte pode
amenizar esse sofrimento. Essas são as influências do grande poeta Augusto dos Anjos. Ele não exerceu nenhuma profissão relacionada à área em que se formou, direito. Foi professor de língua portuguesa, de literatura, de outras matérias também, inclusive no Liceu Paraibano. Em 1910, foi para o Rio de Janeiro. Em 1911, no ano seguinte, aconteceu a maior tragédia da sua vida. O seu primeiro filho morreu. Em 1912, ele publicou a sua única obra, Eu, onde está o poema O Morcego. Esse livro foi reeditado depois de sua morte e algumas poesias que ele havia escrito e não havia publicado em vida foram acrescentadas e o livro passou a se chamar Eu e Outras Poesias, mas isso foi póstumamente. Em 1914, o nosso poeta morreu de pneumonia. Na época em que Augusto dos Anjos viveu, estavam em voga no Brasil algumas correntes literárias do final do século XIX, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Entretanto, alguns escritores começam a propor uma renovação literária. Então, escritores como Euclides da Cunha, Lima Barreto, Graça Aranha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos, são escritores que vão ser representantes de um período literário chamado pré-modernismo, que vai de 1902, com a publicação de Os Sertões e Canaã, respectivamente, de Euclides da Cunha e Graça Aranha, e se estende até 1922 com a Semana de Arte Moderna. Então, é nesse período literário, que não é um movimento literário, que surge a obra singular de Augusto dos Anjos. Dentre esses escritores que representaram esse período literário, o pré-modernismo, Augusto dos Anjos foi aquele que se consagrou na lírica, na poesia, no texto em verso. Sua poesia é marcada pelo pessimismo existencial do simbolismo, pelo rigor formal e técnico do parnasianismo, pelo vocabulário científico com o qual ele teve contato na universidade. Os temas são temas que na época foram chamados temas antipoéticos, por isso que ele se classifica como pré-modernista, porque ele usa um vocabulário que até então não se usava na poesia. Augusto dos Anjos deu voz aos germes e aos micróbios, mas ele deu voz também aos índios escravizados pela civilização. Ele falou também muito do ser humano, fazendo abstrações, como ele faz em O Morcego. Enquanto no Brasil nós vivíamos esse período de transição de pré-modernismo até a Semana de Arte Moderna, na Europa surgiram movimentos artísticos que se estenderam por todas as artes, inclusive a literatura, chamados vanguardas europeias. Dentre estas vanguardas, o expressionismo alemão foi a que influenciou a obra de Augusto dos Anjos. O expressionismo alemão consiste na distorção das imagens, na expressão de angústia, dor e tristeza, na negação do mundo burguês, na negação de um mundo mecanizado e industrializado, ideias que frequentemente aparecem na obra de Augusto dos Anjos. Agora vamos fazer uma leitura crítica do texto. O título, O Morcego, é uma metáfora que se revela na última estrofe como sendo a consciência humana. Essa metáfora parte de uma imagem que pode ser uma reminiscência, uma lembrança da infância, já que é muito comum Augusto dos Anjos proceder assim em sua poesia, partir de imagens da infância para fazer abstrações sobre os seres humanos.
e na região onde ele nasceu é típico o morcego Chiroptera. Então, na primeira estrofe, ele se recolhe ao quarto para dormir à noite e vem esse morcego, que é a consciência humana, e morde. Esse morder nós podemos entender aqui como a consciência humana acusando-o. Mesmo ele sozinho, livre, isolado do mundo, mas tem ali a consciência, igual a um olho, como ele diz na segunda estrofe, olhando para ele o tempo inteiro e acusando-o. Na segunda estrofe ele diz que vai mandar levantar outra parede. Mas se ele está cercado de paredes, se ele está no quarto, essa parede é metafórica. Aqui seria a fuga da realidade. Como ele não consegue se livrar da consciência, da própria consciência, mesmo estando isolado no quarto, então seria melhor fugir da realidade, levantar outra parede. Na terceira estrofe, ele confronta a consciência, que é esse morcego igual a um olho olhando para ele, como ele diz na segunda estrofe. Ele pega de um pau, bate, e no último verso da terceira estrofe a gente percebe a influência do expressionismo alemão. O expressionismo alemão surge nas artes visuais com distorção das imagens, imagens grotescas, com a finalidade de transmitir a angústia do ser humano. E quando ele diz aqui, olha, que ventre produziu tão feio parto? Esse feio parto seria o morcego, mas o morcego é a consciência humana. Então, na verdade, essa criatura, esse morcego que representa a consciência humana, é muito feio, é monstruosa. Na última estrofe, a revelação. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Ou seja, nesse poema, ele trata do ser humano diante da própria consciência que olha e vigia o ser humano o tempo inteiro, partindo de uma imagem e fazendo essa abstração. Do ponto de vista formal, nós temos um soneto petrarquiano típico, uma composição poética de 2 quartetos e 2 tercetos, com os esquemas de rimas AB, BA, BA, AB, CDE, CDE, típico do soneto, versos decassílabos heróicos, isso quer dizer, versos decassílabos com a sexta e a 10ª sílabas tônicas. O texto pertence ao gênero lírico, que é o gênero no qual Augusto dos Anjos se consagrou. É possível perceber uma preocupação formal aqui com a musicalidade do poema. A escolha do soneto e a preocupação com as rimas revelam o apuro formal, o rigor técnico do parnasianismo. Galera, este foi mais um vídeo das Imaculetras Produções, com o professor Rosimar. Se você quer mais videoaulas de literatura neste formato, inscreva-se, deixe seu like, compartilhe e não se esqueça, cai!